Alô você, seja bem-vindo aqui ao meu canal, o Para o Teu Louvor, um canal que é para falar das coisas do Reino de Deus. Principalmente para eu compartilhar das coisas que aprendo, entende? Eu não sou pastor, eu não sou estudioso, mas eu faço estudo próprio e atualmente eu venho estudando os originais hebraicos. Tenho feito alguns cursos para entender no original, porque eu vi e percebi que as traduções, elas são muito boas, mas elas perderam o sentido de alguns termos e alguns ensinos e acabam gerando um entendimento diferente daquilo que Deus fez, daquilo que Deus originalmente inspirou, porque elas foram escritas, né, no aramaico, no grego, e as pessoas que escreveram a Bíblia colocaram os textos inspirados pelo Espírito Santo, tinham uma linguagem completamente diferente, e nas traduções, que obviamente é louvável, porque foram através das traduções é que essa palavra escrita chegou nas nossas mãos. Gutenberg inventa uma maneira de reproduzir através da imprensa, e a primeira impressão foi a Bíblia, porque antes era feito cópias, e também essas cópias mudavam um pouco, né? Então eram pessoas que faziam a cópia, os escribas, era pouca gente que sabia ler e escrever naquele tempo, não era como é hoje, né? Hoje não é privilégio, é uma necessidade. Naquele tempo era um privilégio de quem sabia ler e quem escrever, né? Então, tanto é que em Israel tem a sinagoga e o templo para que as pessoas, os doutores da lei, né, hebraica, eles ensinavam a lei, ensinavam a Torá. E esse é um princípio que o judeu tem até hoje. E aí, eu comecei a estudar e percebi que algum entendimento que eu tinha, não culpa das pessoas que ensinam, porque elas aprenderam assim também. Eu resolvi me aprofundar e comecei a buscar alguns estudos, e isso já veio esclarecendo algumas coisas. Muito interessante, né? A gente deve buscar, porque o próprio Deus diz, vocês pecam porque vocês não têm, por falta de conhecimento. E assim é a nossa vida em todos os aspectos. O conhecimento é que traz o caminho, a busca do caminho certo. Inclusive, né, vou incluir aqui a área profissional. Sem conhecimento, você não desenvolve. E eu comecei a questionar algumas coisas, e antes disso eu quero contar uma pequena coisa para puxar a conversa. Aqui nos Estados Unidos, nas escolas, eu participei muito disso desde pequeno, né, com o Tiago e a Lara, isso desde o kindergarten, que é o jardim de infância, participava muito disso. Então eles já estão formados, já estão na caminhada profissional. Tem um negócio chamado Fire Drill, que é o treinamento para em caso de incêndio. Então eles fazem lá o treinamento constantemente. Mas para que faz isso? Para que, se ocorrer um incêndio, eles saibam o que fazer. Está no instinto disso, né? Toca o alarme, não é uma surpresa para onde eu corro, o que eu faço, o que eu fecho, quem que eu chamo, o que eu faço. E as crianças e todo mundo da escola, isso todas as escolas na América, todas, e já há muitos anos isso. Então as pessoas aprendem a se virar em caso de incêndio desde criança. E aí, é claro, então, como eu falei, o objetivo é fazer algo quando acontecer de verdade, quando for real. Então o treinamento serve para isso. É um simulado para que haja uma realidade. E eu percebi que no reino de Deus também acontece isso aqui conosco. Primeiro porque eu creio, e já vi, eu não vou falar disso agora, mas eu estou aguardando não mais para ir para o céu.
porque o nosso lugar de viver não é o céu. Nosso lugar de viver é aqui na terra. Deus cria a terra, cria as condições para nós vivermos aqui. O pecado trouxe a distorção, mas ele não deixou de ter este propósito. Então, o propósito de Deus continua sendo toda aquilo que era no início, antes da queda, a restauração de tudo. E aí ele, no caminho disso, ele deixa algumas coisas e fiquei intrigado com as festas que os judeus comemoram. E a gente tomou mais conhecimento, já está aqui há 21 anos, quando chegou aqui, né? Lá no Brasil, naquele tempo, não se falava muita coisa a respeito destas festas, ou só falava, não era ensinado praticamente nada. Então aqui nós aprendemos algumas coisas e até hoje eu confesso que não pratico, mas eu fiquei intrigado com isso. Vou completar meus 60, quase 59 esse ano, 2022, e a sede de aprender, né, a fome de aprender aquilo que é do reino. Eu já falei em outros vídeos que para ser cidadão do reino é preciso cumprir algumas coisas, como ser cidadão brasileiro, alemão, americano, tem regras para cumprir. E como nós vamos aguardar a vinda do Senhor Jesus, para que dele aprendamos tudo aquilo que ele começou lá no início com a Torá, né? E isso está muito bem explicado vou até pegar aqui, ó. Para você ver, eu tenho uma Bíblia aqui que eu gosto muito dela. É uma edição da... tá até apagada, ó. Nem dá para ler nada, mas dá para ler dentro. É uma Bíblia da Thompson. E olha só, 1997, tá aqui, ó. Foi quando eu adquiri, dezembro de 97, o ano da minha conversão. E essa é a primeira Bíblia e é que vem comigo até hoje, 97. Tem bastante tempo comigo, né? Quase 30 anos. Em 2027 vai fazer 30 anos, né? 977, 17, isso, 20 e alguns anos, não sei, eu tô sem um lápis na orelha, não consigo fazer conta de cabeça. E o que eu vou falar é isso aqui, ó. Apocalipse 21. Eu marquei algumas coisas aqui, mas não posso perder. O título: O Novo Céu e a Nova Terra. Então eu percebi que não, o céu não é o nosso destino. O nosso destino é a ressurreição, com a restauração de tudo o que foi feito, que está agora distorcido. Terra, elementos, tudo, natureza, animais e principalmente nós, seres humanos. Então toda essa trajetória bíblica, ela só tem um propósito. Então Jesus veio para cá para desfazer as obras do diabo, para desfazer tudo aquilo que foi danificado para o diabo, pelo diabo, né? Através lá do pecado. E aqui ele conta, então você leia aí o Apocalipse 21, que você vai ver onde João fala, né? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí conta. Aí o que significa? Então nós temos, eu quero destacar aqui o quê? Que algo novo nos aguarda. Jesus veio para os judeus, uma grande parte o rejeitou, e agora, a partir daquele momento, Jesus ide a todos os quatro cantos da terra, aos confins, né? Jerusalém, Samaria, e pregai o Evangelho para toda criatura, o que era para um, abriu para todo mundo. Então nós fomos não só, se você discorda de alguma coisa que eu estou dizendo aqui, se eu estou falando algo que você não concorda, faz um comentário aqui embaixo, porque aqui é uma, não é
catedrático falando. Estou falando movido por um sentimento, movido por um aprendizado que eu tenho feito, né? E se você não concorda, ou se você tem algo para falar, deixa nos comentários. E aí, então nós fomos enxertados, né, a um povo, nós vamos pertencer a um povo. É como nós, eu já falei aqui, imigrantes dos Estados Unidos. Eu não faço parte, não nasci aqui, mas eu fui enxertado aqui. Então, eu tenho que fazer coisas para fazer parte deste povo, que tem costumes diferentes, língua diferente, maneiras diferentes de viver, algumas muito parecidas, mas maneiras diferentes, comidas diferentes, né? Então eu não posso ser um cidadão americano e ser como eu já ouvi muita gente falar, eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. Se eu não tirar algo de dentro, eu não consigo, o velho de dentro, eu não consigo colocar o novo. Entende? Não que eu não ame o Brasil, mas para ser um cidadão americano, eu preciso entrar em concordância com as coisas que estão aqui, no reino do mesmo jeito. Para ser um cidadão do reino, eu preciso entrar em concordância com aquilo que Deus deixou para que seja cumprido. Não só ter fé, não só ficar emocionalmente chorando, louvando, cantando. Não, eu tenho que cumprir as coisas. Eu tenho que ser um cidadão do reino. E isto tem que ser visto. Não porque eu ou você sejamos temos alguma unção especial. Não, porque cidadão do reino de Deus é assim, para que seja reconhecido. É como acontece no Brasil, por exemplo, chega um americano no Brasil, a pessoa sabe, não é daqui. Ou chega qualquer estrangeiro, né? Qualquer pessoa que vem de fora, como aqui também. Não é daqui. Mas agora ele faz parte daqui. A gente fala diferente. A pessoa sabe, a gente está conversando e a pessoa sempre pergunta para mim de onde eu venho. Where you come from? Aí eu tenho que falar. Não, eu venho de New Jersey. Não, eu sou brasileiro, eu vim do Brasil. Então a pessoa sabe que tem alguma coisinha que não é igualzinho 100% de uma pessoa que nativa, que nasceu aqui. E aí eu quero destacar aqui o que acontece em Levítico 23, as festas que a gente fala festas judias, né? Mas não, isso são festas que Deus preparou como um treinamento para o que virá depois. Foi assim que eu enxerguei. Porque a Bíblia é uma coisa muito interessante, né? Eu escrevi um livro contando, né, 20 anos de Estados Unidos e estou escrevendo o número 2, pode ir lá fazer aqui um jabá, pode ir no Barnes & Noble ou no Amazon, procura lá, Decisão Corajosa. Não trouxe nenhum exemplar aqui para mostrar a capa, mas tem outros vídeos aqui que você pode ver. Ou digita, eu vou deixar no comentário, jeffersoncarvalho.com, J e 2 Fs. E aqui eu vi que a gente não comemora as festas. A gente ouve, mas a gente não faz parte. Se eu faço parte do povo de Deus, e o povo de Deus é e será da mesma forma que é o povo judeu, porque não é o judeu que vai se adaptar a nós, é nós que temos que se adaptar a ele. Não que eu preciso me converter ao judaísmo para fazer parte do povo de Deus. Mas a Torá está cheia de condições que até hoje o povo judeu, muito embora os que não aceitaram Jesus ainda estão aguardando um Jesus, e que isso em breve vai mudar, porque 100% deles vão acabar entendendo, e a gente roga por isso, devemos orar por Israel, porque eles estão se juntando e um fenômeno está acontecendo novamente, que é muito judeu voltando a Israel, se estabelecendo lá novamente. A gente vê isso. E então tem essas festas. Aqui eu destaco, né? Quando você chega lá, pega a sua Bíblia e você pode ler. Levítico 23. Eu sei que muita gente vai criticar o que eu vou falar, porque já criticam quando eu falo na conversa, e trazem justificativas. Eu não estou aqui impondo nada. Isso eu creio que é uma coisa individual. Não quer cumprir, não cumpra. E não critica quem quer.
Então eu também não critico quem não quer, ou quem não, você não também, se você faz, não critica quem não faz, porque o reino de Deus, ele tem uma característica como todo reino. Vou abrir um parênteses aqui novamente. Por exemplo, nós temos um reinado ainda nos tempos atuais que está em funcionamento, que é o Reino Unido, a Inglaterra, né? O UK, United Kingdom. O que acontece lá? Lá tem a Rainha Elizabeth, tem o palácio, tem todo mundo lá, e ainda funciona aquele reino. Então, até aconteceu um fato aí essa semana, do Boris Johnson renunciar e tudo, né? É eleito um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele, a lei ali dentro, as regras de governabilidade do Reino Unido dizem assim: o primeiro-ministro governa no lugar da rainha ou do rei. Aí o rei abençoa e transmite para ele a autoridade para governar o país, mas é ele, o rei, que dá a última palavra. E tem aí a Casa dos Comuns, né? Tem toda uma hierarquia. No reino de Deus é a mesma coisa. Todos os reinos têm, todo governo tem uma hierarquia. Na sua casa, na sua empresa, se quase não tem, devia ter. Na empresa tem uma hierarquia, toda organização. Então o reino de Deus também tem hierarquia. E no reino de Deus tem um negócio chamado galardão. Entenda que é mais ou menos como meritocracia. Quem fez mais vai receber mais. Não que isso seja uma condição, mas aquele que se empenha mais no reino, ele recebe mais. Ele recebe mais galardão. Então, se a gente não pratica algo como um treinamento, né? Lembra do que eu falei do fire drill, do treinamento de incêndio? A gente não vai saber. Quem não faz não vai saber o que fazer quando chegar esse momento. Porque a Torá, eu vejo, o Velho Testamento é profético. Ele aponta para o futuro e aponta principalmente para Jesus e Yeshua. Porque o futuro é Yeshua. Lendo o capítulo 21 de Apocalipse, está escrito lá. Deixa eu ver onde ele está. Olha que interessante. Eu vi Deus. No verso 25. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Então, quem é que estava no trono? O próprio Jesus. Jesus vai ensinar a Torá. Todos os povos irão até ele para aprender sobre as leis, sobre as coisas que já são. Hoje nós temos uma mistura, etc. Nesse tempo, tudo vai ser Jesus. Inclusive a Bíblia fala que ninguém vai mais ensinar nada para ninguém. Não vai ter professor ensinando pessoas, nada. Tudo vai vir de Jesus. E aqui tem algumas festas, né? E aqui eu vou destacar. Em Levítico 23, começa com o sábado. Até aqui, ó. Na minha Bíblia Thompson, ela é bem separada. Tá aqui, cadê? Ó. O sábado. Eu sei que vai dar um monte de polêmica o que eu vou falar. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Dia da santa convocação. Nenhuma obra fareis. É o sábado do Senhor em todas as vossas casas. Então Deus cria, porque isso está em Gênesis, né? Está em Gênesis, onde Deus cria tudo. Depois de criar, ele descansa. No 7º dia ele descansa. Vou achar aqui. No 7º dia ele descansa. Ali já estava
marcando que esse dia é para a consagração dele e nossa também, para a gente recarregar as baterias. É a primeira porção na qual a gente entrega um dia da semana, e ele fala aqui, ó, 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso. E ninguém na casa deve fazer trabalho, nada, nem empregado, nem nada. Porque isso já é o primeiro contato com o Eterno, apontando isso já lá para frente, né? Então muita gente não faz isso, a gente não aprende. Ah, mas o domingo foi por causa da ressurreição. Eu não vi escrito domingo, então, por causa da ressurreição. Então eu preciso de uma segunda, aí é que entra novamente, né? Vamos fazer uma revisão bíblica? Não, né? O sábado é mais o domingo é mais conveniente, para que eu entenda, pelo que eu vi, o domingo foi instituído por Roma, por vários motivos, né? Deu sol, etc, etc. Porque o povo de Deus era conhecido como o povo que cria no Deus, no único Deus, e o povo que guardava o sábado. Ah, é aquele povo que guarda o sábado? Assim era conhecido o povo, era a identificação. Então, se eu faço parte do povo de Deus, do reino de Deus, e se eu estou aguardando Jesus voltar para a minha ressurreição, eu tenho que fazer essas coisas que estão aqui. A Páscoa é a segunda festa. A Páscoa já era comemorada antes, como libertação, apontando para a libertação, apontando para a saída do Egito, dessa vida que tem a gente preso com as coisas do mundo, né? A Páscoa, estas são as festas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias desse mês é a festa dos asmos do Senhor. Durante 7 dias comereis asmos. O primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Durante 7 dias apresentareis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação e nenhuma obra servil fareis. É claro que a gente não precisa fazer coisas que naquele tempo era muito comum. Fazer fogueira de animal como sacrifício, por exemplo. Não precisa fazer isso. Mas até hoje aqui nos Estados Unidos os judeus comemoram a Páscoa. E nós comemoramos de uma outra maneira, né? Infelizmente, nossa maneira foi ensinada com coelho, com ovo de chocolate, com esconder ovo, essas coisas que não são nada bíblicas, né? As primícias, disse o Senhor a Moisés. Então isso foi lá em Moisés, foi quando Deus começou a organizar a sociedade judaica, porque nesse momento é que foi dada a lei. Até então não havia lei, não havia regra. Vinha a lei através dos profetas, mas foi aqui foi lá no Monte Sinai que Moisés recebeu a lei. E aí Deus fala aos filhos de Israel, diga aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. O Pentecostes, contarei 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres. Mas vai falar assim, o dia da expiação, o Rosh Hashanah lá. Então nós temos aí várias festas e dias. Eu falo, pô, já é muita coisa, né? A gente já está cheio de coisa. Mas aí é que está, né? O reino de Deus deixou de ser reino de Deus. Não precisamos ser judeu para isso, mas precisamos nos
adaptar. Da mesma forma que você se adapta, como aqui, nós viemos para cá, aí a gente comemora o Thanksgiving. Por quê? Porque o americano comemora. Comemoramos não tão o Natal. Natal passou a ser uma festa que não é bíblica, né? Passou a ser uma festa secundária, não é nem secundária, terciária. Comemora-se aqui mais o Thanksgiving do que o Natal. Já passou adiante. Então vai, grita, acabou. Já o Thanksgiving não, é feita uma preparação, reúne, o dia de ação de graças, né? Então a gente se adapta. Aqui, por exemplo, festa junina não tem nada, mas no Brasil comemora e faz e tudo aquilo, 2 meses, até começa em junho, né? Faz a festa junina e julina, aliás, faz até julina, que passa, e aí carnaval, então tudo isso a gente acaba se adaptando. Mas com as festas que nos conectam ao reino de Deus futuro, que é uma sombra do que nós vamos ter no futuro, na realidade, como um treinamento para o que virá na própria mão do Senhor Jesus, a gente precisa fazer. Aí eu tenho encontrado ensinamentos que nos dizem que isto é uma necessidade. E eu separei um texto aqui que diz assim, no Levítico 23:2, né? Então tem esse texto, né? Fala aos filhos de Israel e diz: as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas. Então, ele falou as festas aqui. O sábado, que é uma festa semanal, a Páscoa, que é uma festa anual, Primícias, que é uma festa anual, Pentecostes, que é anual, ou Festa dos Tabernáculos, que é anual. Aí nós temos lá os tempos determinados do Eterno, ocasiões que não podem ser comuns, mas santas ao Senhor. As festas do Eterno já existiam antes mesmo da criação do homem. Lemos no relato do 4º dia: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Aqui já entra um detalhe. Quando nós lemos estações, nós temos a tendência de entender que são estações do ano. O spring, o summer, o fall e o winter, né? O primavera, outono, verão e inverno. Mas no hebraico está escrito Moadim. Isso significa não é estações de ano que separam as 4 estações do ano, mas sim as estações que mostram a conexão com os tempos que o Eterno quer nos unir. Não são estações de tempo, mas são estações de santidade, estações de separação, porque nós somos separados para Deus e como tal devemos agir e cumprir essas coisas. Então é isso que eu entendo, estou compartilhando com você um entendimento. Tenho outros para fazer e vou fazendo vídeos regularmente e peço a você, encorajo a você a fazer parte desse canal para ajudar, para comentar. Se você tem algo para comentar comigo, comentários bons, tá? Não vamos fazer desse canal um palanque de cátedra, que eu entendo mais, porque o menor no reino de Deus é que é o maior, e não é por saber mais é que vai ganhar lugar na ressurreição. Como a ressurreição vai todos, né? Só que nós vamos para a eternidade aqui e outras não. Entende? Então nós vamos, deixa nos comentários o que você pensa sobre isso e a gente possa discutir, tá bom? Olha, eu desejo que a sua vida seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o seu viver e que a chuva caia leve no seu lar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê paz. May the Lord be with you, e te vejo no próximo vídeo.